Quando temos a gravação, dá tempo da gente pensar mais, né? E eu não funciono muito bem assim, não, tem que ser no ímpeto. Então, vamos voltar um pouquinho a fita e vou dizer para você acompanhar a palavra de Deus que vai ser projetada aí na tela, porque não tem, no dia que isso for, gente. O dia em que a ministração for ao ar, a EBD for ao ar, não vai ter pessoas aqui no templo, somente pessoas em casa. Então, acompanhe na tela a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É uma convicção, uma certeza de que todas as coisas que eu e você passamos e venhamos a passar, elas cooperam para o nosso bem. Todas. Não são só os momentos de abastança, de fartura, de alegria, de festa, de lazer, de prazer. São os momentos de luto, os momentos de dores, os momentos de deslize, os momentos, todos os momentos. Eles contribuem, eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque em todas as coisas, meus irmãos, nós devemos fazer para a glória de Deus. E ainda que nós não o façamos, o Espírito Santo, ele nos incomoda. E ele traz a gente de volta à vontade de Deus. Então, todas as coisas. É a saúde que não está legal? É o laudo que não foi favorável a você? É o luto que chegou? É o casamento que está na corda bamba? Seja o que for. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque enquanto a circunstância não muda, nós estamos mudando. Nós estamos indo para a presença do Pai e buscando a presença dEle na situação. Seja o que for nessa manhã, seja qual for a dificuldade, ou a alegria, que todas elas realmente venham a contribuir para o teu bem, porque você ama a Deus. Eu amo a Deus. Vamos orar? Que bom que tem gente aqui. Que bom que tem gente aqui para eu olhar, porque vocês não têm ideia o que é gravar. Metusael sabe bem, né? Na época que nós estávamos na pandemia, nós fizemos gravações da escola bíblica. Coitado de quem estava na câmera. Tinha que voltar toda hora, porque eu errava. Gente, é difícil. Mas que bom que vocês estão aqui. Deus é bom para mim. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada pela alegria que o Senhor traz, porque é a tua presença. É a tua presença em nós que traz a paz, que faz a gente não entender. É a presença de Jesus Cristo. E muitas vezes, meu Pai, quando nós nem conseguimos orar, quando nós nem conseguimos falar com o Senhor, nós temos o teu Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, levando ao Senhor aquilo que nós precisamos e aplicando em nossa vida a nossa necessidade, Deus, e não a nossa vontade.
Que todas as coisas venham contribuir para o nosso bem, porque nós te amamos, Senhor. Nós queremos mais do Senhor, mais da tua presença, mais do relacionamento com o Senhor, da comunhão com o Senhor, mais do Senhor em nós, Pai. Que as situações que nós estejamos passando, elas nos aproximem do Senhor, venham a nos aproximar do Senhor, Deus. Em teu nome nós oramos e em teu nome nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Independente das circunstâncias, ou que a Michele falou, de tudo que aconteça, mesmo que seja negativo, uma coisa é certa: a vontade do Senhor prevalecerá. E a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que nós possamos confiar mais, esperar mais em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos cantar isso essa manhã. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você que está em casa pode cantar, declare. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amamos, Deus. Entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Deus, porque te amamos, Senhor. Graças a Deus. Queria chamar o nosso irmão Membuzael para estar junto com a gente. E
agradecer a Deus pela tecnologia, né? Por poder estar gravando esse culto e pessoas estar sendo abençoadas, mesmo que não esteja aqui. Vamos orar pela vida do Mentuza. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito sobre a vida dele, Pai. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai, continue falando na vida do teu filho, Pai. Continue fazendo na vida do teu filho, Pai. Pai, que ele seja um canal de bênção nessa manhã, Pai, para as nossas vidas, Pai. Usa o teu filho, Pai, que ele possa falar, Pai, o que o Senhor já ministrou no coração dele, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e engrandecemos o teu nome nessa manhã, Pai. Amém. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus, mais um domingo aí de EBD, né? E hoje, irmãos, a gente vai estar falando aí sobre as 3 dimensões da vida humana. A nossa vida, ela, muitas vezes a gente não percebe o mundo espiritual ao nosso redor e também o mundo interno, nossa alma, nosso espírito. E muitas vezes a gente se concentra apenas no que acontece com a nossa vida terrena e do que envolve o nosso corpo físico. É por isso que muitas pessoas elas buscam a Deus na hora que está passando alguma necessidade física ou terrena, né? Alguma dificuldade terrena, seja financeira, seja no mundo material, ou então buscam a Deus na hora que está passando algum aperto, né? Alguma angústia, alguma doença física, porque às vezes as pessoas elas aprenderam, né? Isso até por culpa, né? De muitos pastores, né? Muitos segmentos religiosos, enfim, que apenas focam o aqui e o agora. Mas a vida ela não envolve apenas a dimensão material e física, a vida também envolve a dimensão espiritual e a nossa psique, a nossa alma. E Paulo, ele entendia muito bem isso. Então, vamos acompanhar aí 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Paulo, ele faz uma explanação muito interessante que nos lembra da importância da vida espiritual acima da importância da vida física e material. Ah, Mentuzael, então existe uma coisa que é mais importante que a outra? Sim, existe. Ah, Mentuzael, mas as coisas não são igualmente importantes? Até são, mas a Bíblia, ela coloca as coisas num grau de hierarquia e vai dizendo o que é mais importante do que o que. E a gente vai estar aprendendo um pouco disso nessa manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também
nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe ser agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Somente até aqui. Paulo, então, ele começa a falar sobre casa terrestre, casa espiritual, e quando ele fala a casa terrestre, esse tabernáculo, ele está se referindo ao nosso corpo. Ele está dizendo que a nossa casa terrestre, ou seja, a habitação da nossa alma, a habitação do nosso espírito, é o nosso corpo. Mas ele diz que também existe uma casa espiritual, um corpo espiritual, e que na verdade a nossa alma, a angústia da nossa alma, o aperto que muitas vezes a gente passa aqui na terra, nós que somos salvos, é porque a gente deseja uma habitação, a gente deseja uma casa espiritual, que é o corpo glorificado que nós um dia vamos receber. Porque é só nesse corpo que não haverá mais doença, é só nesse corpo que não haverá mais dor e sofrimento e angústia. É onde a salvação terá sido consumada. Ou seja, o auge da salvação do cristão é quando ele partir e estiver com Cristo e receber o seu corpo glorificado. E aqui, Paulo, quando ele chega no capítulo 5 aqui de 2 Coríntios, é porque no capítulo 4, ele já vem falando de algumas aflições que ele, como um apóstolo, ele vem falando das suas angústias, ele vem falando das perseguições que ele vinha sofrendo. A gente observa no capítulo 4, né, a gente voltando antes, capítulo 4, verso 7, ainda aqui em 2 Coríntios, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui Paulo ele usa a ilustração de um vaso de barro para se referir ao corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui Paulo está falando do poder do Espírito Santo que habitava nele, no corpo dele. E outra referência que Paulo vai fazer em relação ao corpo também é dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Paulo ele usa algumas analogias para falar do corpo. Ele usa vaso de barro, e aqui ele está falando do vaso de barro, ele está falando da simplicidade, ele está falando da humilhação, porque a excelência, ou seja, aquilo que é mais importante, está dentro do barro, que é o poder de Deus, através do Espírito Santo. No versículo 8, ele vai falar algumas coisas que ele via vivenciando e que gerava aperto na sua carne, ou seja, no seu corpo. Versículo 8, por gentileza. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Veja, irmãos, que Paulo aqui, pelo fato das perseguições, dos açoites, das varadas, das prisões, Paulo ele passava por muitas tribulações. Ele dizia que em tudo ele estava sendo atribulado. Então pense em tudo, irmão. O que é tudo? Tudo é tudo. Então eu penso que Paulo ele passava aperto financeiro, Paulo ele passava aperto de amizades. Paulo ele não tinha muitos amigos. Às vezes as pessoas vivem aquela utopia, né? Aquela utopia da igreja primitiva. Porque na igreja primitiva todo mundo vendia tudo e repartia entre os povos. Na igreja primitiva os irmãos estavam ali unidos todos os dias, aquela coisa toda. Mas quando a gente chega ainda na igreja primitiva, na vida de Paulo, ele na sua última carta, o seu testamento, antes de partir, Paulo estava sozinho, ele dizia que ninguém tinha sido com ele, ele dizia, todos me abandonaram, né? Eu fiquei aqui só, preso, solitário. Cadê os cristãos da igreja primitiva? Cadê os irmãos que estavam sempre juntos em união? Na hora que a coisa começou a apertar, muitos já tinham se dispersado pelo mundo e muitos já estavam cuidando cada um das suas vidas, já tinham perdido o amor, já tinham perdido aquele senso de comunidade, de comunhão. Então Paulo viveu todas essas tribulações na carne, porém ele diz, ainda no versículo 8 lá, em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
Ou seja, mesmo diante das perseguições, das tribulações que Paulo passava, da falta de amizade, da falta de acolhimento, ele dizia: eu não me angustio com essas coisas. Porque a angústia, ela afeta a alma, ela afeta o sentimento. E a gente vai ver, quando a gente não é cheio do Espírito Santo, quando a gente não tem um entendimento, uma visão do mundo espiritual, é fácil a gente se angustiar com coisas dessa vida, com tribulações, com crises, com doenças. Mas Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimado. O que é a pessoa perplexa, né? É a pessoa que ela não entende as coisas. Poxa, mas eu faço tudo certinho e as coisas dão errado. Poxa, mas eu oro, mas eu não vejo o resultado acontecer. Poxa, mas eu sou uma pessoa honesta e sou despedida do emprego. Poxa, mas eu sirvo ao Senhor com fidelidade, mas a minha filha, meu filho, não quer saber de Jesus. Poxa, eu estou perplexo, ou seja, eu não compreendo as coisas fogem à compreensão da minha mente. Porém, isso não me desanima. Porém, isso não faz com que eu perca o foco. Porém, isso não faz eu perder o alvo. Então, Paulo também tinha suas perplexidades. Ele não conseguia compreender com a sua mente as coisas que ele vivenciava. E ele vai dizer no verso 9: perseguido, porém não desamparado, não destruídos. Perseguidos, porém não desamparados, ou seja, eu estou sofrendo perseguição de falsos irmãos, de judaizantes, de Roma, de todo lado, porém eu não estou desamparado, porque Paulo sabia onde estava o amparo dele. Paulo sabia quem era o consolador dele, o fiel companheiro, e para quem ele podia recorrer. Abatido, porém não destruído. O que é uma pessoa abatida? Uma pessoa cansada, uma pessoa que sente dor, que sente fome, que sente sede. Ou seja, cansa. A vida humana, ela cansa. As aflições desse tempo, ela cansa. Muitas vezes vai abater a gente, porém não destruídos. Versículo 9, agora o 10, né? Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo está dizendo: eu sofro perseguição, eu sofro aflições no meu corpo, eu vou levando no meu corpo o morrer de Jesus. Não é ontem, né, porque só está sendo gravado, mas há umas semanas atrás, o líder da juventude pregou sobre o pão e a cruz, né? Jesus, o pão e a cruz. Muitas pessoas vão até Jesus pelo pão que ele pode oferecer, mas muitas pessoas não querem saber da cruz, ou seja, porque cruz envolve sofrimento, envolve renúncia. E aqui Paulo está dizendo: eu levo no meu corpo o morrer de Jesus. Ou seja, eu sou um discípulo fiel de Cristo, porque se Cristo foi perseguido, eu também sou. Se Cristo levou pancada, eu também estou levando pancada. Se Cristo levou açoites pela missão dele, pelo evangelho, eu também estou levando açoite. Se Cristo foi preso, eu também estou sendo preso. Ou seja, eu estou sofrendo angústias na minha alma e estou sofrendo aflições no meu corpo, porque eu levo no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então aqui Paulo ele faz um contraste entre morte e entre vida, e que já começa no corpo. Pois bem, irmãos, então hoje a gente vai estar falando sobre as 3 dimensões da vida humana. A dimensão que acontece no corpo físico, e também a nossa alma e o nosso espírito. E no final eu quero perguntar: quem é que está no comando? Nosso corpo, nossa alma ou o nosso espírito? Então, quando a gente analisa essa fala do capítulo 5 de Paulo, ele falando que essa habitação, essa casa terrestre,
ela é temporária. Ele vem falando do corpo humano como um vaso de barro, ou seja, algo frágil, mas que todos nós necessitamos e desejamos é um corpo espiritual, é um novo corpo. Era essa expectativa que Paulo tinha, era essa esperança que Paulo tinha de um dia ressuscitar como Cristo ressuscitou, de um dia partir e estar livre desse corpo humano. É um corpo de sofrimento, é um corpo que está sujeito a doença, a enfermidades. Algumas vão ser curadas, outras não vão ser curadas. Próprio Paulo, né, que tinha o dom da cura, no final ele orientou a Timóteo a beber um pouco de vinho por conta das suas frequentes dores de estômago. E aí ele dizia para Timóteo: Timóteo, não beba somente água, mas beba um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes dores de estômago. Paulo poderia ter curado Timóteo, mas Timóteo teria que conviver com aquelas frequentes dores de estômago. Assim como Paulo também orou 3 vezes para que Deus livrasse ele, né, de um espinho da carne, e até que ele recebeu a resposta: não, Paulo, eu não vou te curar disso aí não, cara. A minha graça te basta. Vai ter doenças, vai ter situações na nossa vida em que a única coisa que a gente vai ter que contar vai ter que ser com a graça de Deus. Deus não vai curar, Deus não vai restaurar, Deus não vai, né, fazer aquilo que às vezes a gente está pedindo, mas a gente precisa ter maturidade para saber que a graça de Deus é suficiente para nos fazer permanecer firmes, com os olhos voltados para o alto. Então Paulo, ele tinha essa expectativa de que se ele morria por causa de Cristo, um dia também ele receberia um corpo como o corpo do Senhor ressurreto, um corpo glorificado. Então era visando o mundo espiritual que Paulo suportava as aflições aqui na terra. Pois bem, eu gosto muito, sempre quando eu começo a falar sobre algo, falar sobre os conceitos, né? Então, qual é o conceito do corpo físico hoje na sociedade? O conceito do mundo é o corpo físico. O corpo físico, a Bíblia diz que é a nossa casa terrestre, né? O nosso tabernáculo. O corpo é o veículo da alma, é a nossa parte material. Só que para a ciência materialista, ateísta, que não crê em Deus, para as pessoas que não creem em Deus, o corpo é apenas algo que, quando morreu, deixou de existir, ponto final. Então, você tem que aproveitar enquanto você está vivo, né? Muitos dizem assim, porque só se vive uma vez, né? Então, aproveita a sua vida, porque quando morrer, acabou. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que a vida não termina na morte, né? Na verdade, a morte é o início de uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Mas é a vida que a gente leva no corpo, tem muito a ver com aquilo que a gente ouve do mundo, né? E aquilo também que a gente aprende. Então, como cuidar do corpo? O corpo é onde a gente liga o mundo espiritual ao mundo físico. A nossa alma, ela manifesta as suas expressões, as suas emoções através do corpo. O corpo, através dos sentidos, eu toco, eu sinto as coisas, ou seja, com a minha alma eu percebo, mas é o corpo é que toca, é que olha, é que sente, né? E o corpo, ele foi feito por Deus de maneira perfeita, né? Nas suas medidas, nas suas proporções, né? E quando Deus, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu nunca li isso em nenhum livro de teologia, eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas um dia eu meditando na palavra, enquanto eu meditava, eu tentando imaginar como que se deu a formação de Adão, ou seja, Deus ali moldando o barro. Quando a Bíblia fala que o homem ele foi feito do barro, significa que, não é que Deus pegou um boneco de lama, né, e foi desenhando lá e formando, é que os elementos químicos que existem no corpo humano, existem na terra, no barro, no pó. Assim como 70% do planeta é água, 70% do corpo humano também é água, H2O, né?
É por isso que já fica a dica aí, ó, bebe pelo menos aí 2 litros de água por dia, né? Você precisa de beber bastante água. Toda vez que a gente vai numa consulta, vai começar a academia, vai no nutricionista, todo mundo manda a gente beber água, porque a grande parte da nossa composição, 70% do nosso corpo é água. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos feitos do pó da terra, é porque os elementos químicos, o ferro, o magnésio, o potássio, né, todas essas coisas aí, esses elementos aí da tabela periódica, é nosso corpo, né? Nosso corpo, o elemento físico terreno que Deus usou para o corpo é o mesmo elemento que está na terra. É por isso que é saudável a gente brincar na terra, né? A gente plantar, cuidar de uma horta, meter a mão na terra mesmo, andar descalço na terra, né? A vida moderna, ela trouxe um monte de doenças, foi tirando a imunidade das pessoas, porque as pessoas foram perdendo contato com a essência, né? A essência do corpo humano está na terra, na natureza. Foi dali que Deus, os mesmos elementos que Deus usou para formar, para forjar o corpo. E você sabia que tudo foi pensado? Deus, quando Ele criou o corpo, a sua imagem e semelhança. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu imaginava lá Deus formando o corpo, e Deus falando assim, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, e Deus até aquele momento era espírito, e os anjos eram também, né, são seres espirituais, não havia um corpo físico, mas quando Deus ele forma o homem ali, Deus ele já está formando também a sua semelhança física. Por quê? Quando Jesus ele viesse encarnar, Jesus ele assumiria a forma humana. Então, ele estava criando ali o modelo que ele próprio já era de corpo, né? Com 2 pernas, 2 braços, cabeça. Tudo isso já estava na mente de Deus enquanto Deus estava formando ali Adão. E no meu entendimento também, eu não li isso em lugar nenhum, no meu entendimento, Deus ele cria um homem com mais ou menos a idade de 30 anos. Por que 30 anos? Porque é onde um homem seria um homem maduro, né? Deus ele criou o homem adulto. Né? O homem não passou por um processo de evolução e tal, não. Deus criou um homem adulto e perfeito. E o ministério sacerdotal no Antigo Testamento, assim como Jesus ele iniciou o ministério aos 30 anos, 30 anos é a idade do homem adulto, né, do homem perfeito, né, digamos assim. Então eu imagino Adão sendo criado ali, o corpo de Adão sendo criado mais ou menos na idade dos 30 anos. E um corpo com 30 anos é um corpo assim perfeito. E houve um general romano no primeiro século, por nome de Vitrúvio, que ele passou a estudar o corpo humano, e ele percebeu o seguinte, que as medidas do corpo humano são perfeitas. Você sabia que o tamanho da sua orelha é da mesma proporção que o tamanho do seu nariz? E você sabia que o seu rosto, ele mede em média 3 partes iguais? E que a sua boca, se você virar ela fica do tamanho do seu nariz ou do tamanho da sua orelha? Você sabia que entre os seus olhos existe um espaço que cabe outro olho? Ou seja, o corpo ele é todo proporcional. E você já deve ter visto aquela imagem do homem vitruviano, aquela imagem pintada por Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. Está ali, ó. Ali embaixo. Esse general Vitrúvio, ele estudou as proporções do corpo humano e viu que o corpo humano é uma coisa assim fantástica, perfeito, né? Todas as medidas elas são proporcionais. É por isso que quando a gente estuda anatomia ou estuda visagismo, no que eu estudei, a gente estuda as proporções do corpo humano. Como saber se uma pessoa é alta ou baixa? Como saber se um rosto é largo ou fino, né? Porque a gente consegue medir e ver que existe uma harmonia, uma perfeição no corpo humano, né? O nariz, por exemplo, por que o nariz, o buraco, ele é para baixo? Né? Por que o buraco do nariz não é para cima? Né? Se não ia chover, ia cair água no nosso nariz e ia atrapalhar a gente. Né? Por que tem o pelo da sobrancelha, né? Desviar o suor, né? Para que tem os pelos? Ou seja, cada parte do nosso corpo tem uma função muito específica, e existia uma intenção, uma perfeição de Deus ao criar o corpo humano.
Só que o corpo estava lá, mas faltava ainda a vida. Então a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas daquele ser que ele havia criado o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí alguns dizem, né, que num buraco do nariz entrou o espírito, no outro buraco entrou a alma, né, porque soprou nas narinas e nós somos corpo, alma e espírito. Mas existem aqueles que entendem que não, espírito e alma é a mesma coisa, né? São chamados dicotômicos. Acredita que existe só corpo e matéria, alma e espírito é a mesma coisa, mas existem aqueles que são tricotômicos, divide o ser humano nas 3 dimensões, né? Essa é a ideia que eu tenho também, de corpo, alma e espírito. Então, o homem recebe ali a alma, que vai ser a sede das emoções, o sentimento, o instinto animal. Você sabia que os animais também possuem alma? Os animais possuem alma. Você consegue ver um animal quando ele está triste, quando ele está feliz, né? Um animal balança o rabinho, né? Vai lá te acariciar. Agora você também consegue identificar um cão brabo, né? Um cão brabo que não quer assunto com você, e se você der mole, ele te morde mesmo. Então a gente consegue identificar isso nos animais também. Agora, nós seres humanos, nós recebemos algo que os animais não receberam, que é o espírito. O espírito é a sede da razão, né? Aqui entra a parte intelectual, racional, pensante, ou seja, todo o pensamento está alojado no espírito. Se a gente for analisar pela ciência, eu vou beber essa água aqui, acho que essa água aqui ninguém mexeu nela não, né? Se a gente for estudar o ser humano, né, o cérebro humano, do ponto de vista científico, psicológico, eles vão dizer que o cérebro se divide em 2 hemisférios, lado direito e lado esquerdo. Você já deve ter ouvido isso, né? O lado direito é responsável pela parte artística, pela parte sensorial. Eu diria que o lado direito seria responsável pelos atributos da alma. É a parte da criatividade, é aquela parte que está ligada aos sentimentos e que não se preocupa com a parte física, racional, lógica, né? É mais fluido. A parte direita é a parte que está ligada às emoções. Já a parte esquerda do cérebro, o hemisfério esquerdo, é aquela área lógica, matemática, organizada, racional, fria, calculista. Então, nós seres humanos, nosso cérebro, tem pessoas que desenvolvem mais o lado esquerdo do cérebro. Tem pessoas que são metódicas, que tudo ela conta, ela gosta das coisas organizadas, ela pensa demais, ela racionaliza demais as coisas, e às vezes não consegue relaxar, não consegue contemplar a natureza, porque são atributos da alma, a contemplação. Você não está preocupado com o tempo, né? Quando eu estou preocupado com o tempo, eu estou ligado no meu lado esquerdo, né? É que fica limitado na hora, na organização, naquela coisa toda. Nós precisamos disso. Mas o lado direito, são atributos da alma, está ligado à contemplação, à oração. Então, se eu estou conectado com a natureza, né? Ou se eu estou conectado, a minha alma está conectada com Deus, eu nem vejo o tempo passar. Quando eu entro num estado de oração, de comunhão, de entrega, eu consigo me desconectar dessa matéria, dessa terra, eu sou capaz de passar horas e horas na presença de Deus, que eu nem percebo que o relógio rodou. Então são atributos, nós não podemos viver só de oração, né? Porque a vida terrena, ela também exige, mas nós precisamos ter um equilíbrio nessas dimensões aí da vida humana. As 2 áreas do cérebro são necessárias e podem ser desenvolvidas e alimentadas. E à medida que a gente desenvolve mais uma área ou outra área, isso vai influenciar a nossa visão de mundo e também as nossas decisões, né? Durante muito tempo eu estudei essas coisas,
PNL, né? Toda vez que o pastor bate aqui em coach, né? Vocês sabiam que eu também sou coach, irmão? Só que eu sou um coach não praticante. Né? Eu fiz uma formação, um dos cursos mais caros que eu já paguei na minha vida foi uma formação em coach. E eu queria, mas depois eu falei, não é bem assim, porque eu tinha um conflito com a palavra de Deus, né? Mas existem muitas ferramentas positivas no coach, né? Nos cursos de liderança, quando você traça uma estratégia, uma meta. A gente vê Paulo usando isso, a gente vê Jesus usando, né? Não dava esse nome, né, de coach, né? Mas o que é o coach? O coach significa técnico, significa aquele que ajuda a conduzir, que ajuda você a sair de um ponto A para um ponto B e você traçar uma estratégia e um prazo para você chegar lá. Ajuda você a avaliar aquilo que você tem feito, que tem dado certo ou tem dado errado. Ajuda você a ter visão de quem mais pode te ajudar a você atingir o objetivo que você deseja. O grande problema é que no mundo corporativo, né, no mundo material, eles usam essas ferramentas apenas para o ganho financeiro, ou o ganho pessoal, ou o ganho material, pensando apenas nas necessidades terrenas. E muitos pastores, usando isso como estratégia, traz isso para a igreja, achando que essas estratégias vai suprir uma questão que é espiritual. Aí é que vem o grande perigo, né? É por isso que a gente vê hoje nos cursos de teologia, na internet, né? A gente vê pessoas sendo orientadas a pregar sermão de 15 minutos, de 20 minutos, porque as pessoas não estão com saco para ouvir, não. As pessoas hoje querem coisa rápida. Então você lá fala 20 minutos assim, você motiva o pessoal e é o suficiente. Eu fico bravo com um negócio desse. Outro dia eu falei com o pastor Sérgio, falei, pastor, às vezes você fica preocupado, né? Você fala 40 minutos, tem gente que te acha que fala demais. Eu falei, você pode falar 2 horas e você ainda vai estar em desvantagem. Ele falou, como é que é? Eu falei, você pode pregar um sermão à noite, durante 2 horas e você ainda vai estar em desvantagem. Por que em desvantagem? Porque no dia a dia, o tempo que as pessoas passam consumindo a internet, 2 horas a pessoa passa assistindo um futebol. As pessoas gastam muito tempo na internet, Instagram, com seus entretenimentos. E eu ouso a dizer, isso aqui não é Deus me revelando, não. E eu ouso a dizer que dificilmente alguém na sua própria casa passa 2 horas lendo a Bíblia. Dificilmente alguém na sua casa passa 2 horas orando. Dificilmente alguém durante o dia passa 2 horas alimentando o seu espírito. Então, deveria aproveitar ao máximo o tempo que a igreja proporciona para você passar aqui. Seja na escola bíblica, no domingo pela manhã, é um tempo que Deus está te proporcionando. Na quinta-feira, o momento de adoração, aqueles 30 minutos de palavra, é um tempo que Deus está te proporcionando. Domingo à noite, a hora do culto, onde você adora a Deus, né, onde você tem a oportunidade de ouvir um sermão, uma palavra. Usufrua ao máximo desse tempo que você tem, porque lá fora você está sendo bombardeado o tempo todo. A sua mente, as suas almas, as suas emoções estão sendo bombardeadas o tempo todo. E você está consumindo um monte de lixo. Você está consumindo, você está alimentando a sua alma, você está nutrindo o seu espírito com coisas do mundo, que são alimentadas pelo mundo, que te faz pensar como o mundo pensa, que te faz sentir como o mundo sente, que te faz decidir como o mundo decide. É por isso que hoje o número de divórcios, né, eu ouvi isso na célula dos jovens casados, é impressionante, o número de divórcios entre cristãos está tão grande, né, como o dos ímpios, já não há mais diferença. Por quê? Porque os cristãos estão decidindo como os ímpios decidem, estão agindo como os ímpios agem. Mas por quê? Porque está sendo bombardeado, influenciado o tempo todo, está alimentando a sua alma com a visão do mundo, está ouvindo o tempo todo, você não vai ser a primeira nem a última, o que importa é você ser feliz, vai viver a vida toda, a vida só tem essa, então aproveita. Então a gente consome um monte de coisa, é por isso que as pessoas têm consumido tanto lixo
e uma visão mundana, que depois ela perde a percepção e o discernimento do que a Bíblia diz e do que o mundo diz. É por isso que você vê um monte de crente apoiando ideologias comunistas. É por isso que você vê um monte de crente apoiando aborto. É por isso que você vê um monte de crente apoiando questões de legalização de drogas. É por isso que você vê um monte de crentes apoiando pautas que a gente sabe pela palavra de Deus que são antibíblicas, mas as pessoas elas foram consumindo tanta informação, elas foram gastando tanto tempo, enchendo as suas emoções, né? Quem já ouviu aquela música assim? De copo sempre cheio, coração vazio, tô me sentindo um cara solitário e frio. E aí qual é a saída? Eu vou pro bar beber, encher a cara, né? Vou afogar minhas mágoas num copo de cerveja. Não recorta isso não. Então, o copo está sempre cheio de cerveja. Por quê? Porque o coração está vazio. Então as pessoas buscam encher a sua alma na bebida, na prostituição, nos vícios, nos filmes, nas séries. Elas buscam encher as suas almas vazias com essas coisas materiais, né? Em relacionamentos. Lembra da mulher samaritana? Numa sede da alma dela, no espírito dela, que ela achava que o homem iria suprir. Aí tentou uma vez, não deu certo. Tentou duas, não deu certo. Tentou três, tentou 5 vezes. E Jesus disse, olha, essa água que você está bebendo, você vai voltar a sentir sede, mas na hora que você beber a água que eu tenho para te dar, do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Você vai se sentir suprida todas as suas demandas. Meu Deus, olha que o Espírito Santo nos revela. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o Espírito Santo ele é suficiente para suprir as nossas carências emocionais. O Espírito Santo ele é suficiente para suprir as nossas carências físicas. Porque Jesus quando diz, do seu interior fluirá um rio de águas vivas, ela está dizendo, minha querida filha, os teus hormônios não vão mais te dominar, a tua carência não vai mais te dominar, essas coisas que você busca preencher na terra, no sexo, nos relacionamentos, eu é que posso suprir todas essas coisas. E quem sabe depois, né? A Bíblia não diz, né? Mas quem sabe depois disso, que ela entendeu isso, ela arrumou realmente um casamento para a vida dela, né? A Bíblia não diz, mas ela saiu de lá radiante de alegria, ela saiu da presença de Deus, suprida no seu espírito, porque ela encontrou com Jesus. E Jesus, ele supre todas as demandas da vida humana quando a gente entende que o seu espírito, ele que governa e ele que sacia a nossa alma. Agora, existe uma conexão entre a alma, o espírito e o corpo. Só que, quando a gente olha para o aspecto da vida humana, o corpo, como o mundo olha, né, como o mundo enxerga o corpo, a saúde, a estética, a beleza. Hoje existe uma evidência muito grande, existe um foco muito grande na questão da aparência física. As academias estão lotadas, né, os institutos aí de estética, de harmonização facial, a busca pela beleza, pela aparência física, ela movimenta a economia, ela gera muitos negócios, né, e por que não dizer também salão de beleza, né? As pessoas estão investindo na sua aparência, na sua beleza. As academias estão lotadas. Os estúdios estão lotados porque as pessoas estão investindo na sua saúde, no seu corpo físico.
E isso, muitas vezes, acaba também influenciando a nossa visão como cristão. Então, às vezes você vê, até mesmo nas redes sociais, pessoas crentes exibindo seus corpos, exibindo a sua barriga de tanquinho, exibindo os seus bíceps, né? Os seus tríceps, as suas definições corporais. Por quê? Porque perdeu o senso. Para o mundo isso é normal, né? Então as pessoas aumentam a boca, aumentam os seios, aumentam as nádegas. As pessoas usam todos os recursos para ficar aparentemente desejável, né? Aparentemente bonita. Só que essa questão da aparência vai afetando tanto. Aí alguém diz assim, não, mas a pessoa está fazendo academia por causa da saúde, né? E quem não quer cuidar da saúde? Mas às vezes vai sendo tão contaminado, sendo tão envolvido pelo mundo, que vai dando um foco maior para o corpo físico. E aí é comum você ver pessoas angustiadas porque está com uns quilinhos a mais. Você vê pessoas angustiadas porque não entra mais naquela calça que gostaria de entrar. Você vê pessoas angustiadas porque nasceu um fio de cabelo branco. Você vê pessoas angustiadas porque está com um pouquinho de olheira. Você vê pessoas infelizes porque não tem aquele narizinho fino que gostaria de ter. E aí você vê pessoas angustiadas porque não tem uma roupa diferente para sair, então não pode ir numa confraternização, não pode nem sair para ir na igreja, né? Não pode nem interagir com as pessoas porque está o tempo todo preocupada com a aparência. O que vão pensar de mim? Vão olhar para mim, vão achar que eu não estou na moda, vão achar que eu não estou legal, vão achar que eu engordei, vão achar que eu emagreci, vão achar que eu estou com olheira, vão achar que eu estou com isso, com aquilo, porque as pessoas estão preocupadas demais com a aparência física dos seus corpos e isso aflige as suas almas. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito da dimensão, né, do corpo. Salmo número 139, versículo 14. A maneira como nós fomos maravilhosamente formados. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, maravilhosamente, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha o entendimento que o salmista tinha. A minha alma sabe muito bem. Graças te dou porque maravilhosamente fui formado. Aqui o salmista ele vai falar da formação do corpo humano desde o ventre. A maneira como a obra foi feita é maravilhosa. O fato de nós sermos um corpo humano, isso é algo maravilhoso. E a minha alma sabe muito bem. Verso 15. Dando sequência aqui no capítulo, no Salmo não tem capítulo, né? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, eu não era nem um feto ainda formado no ventre, mas os teus olhos já me viram. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O salmista, ele tinha uma convicção em Deus, ele sabia tanto da grandeza de Deus, que ele leva lá a contemplação de Deus no ser humano desde o ventre. E aí ele fala que de maneira maravilhosa ele foi formado. Então, a formação do corpo humano, ela é algo bom. A beleza, ela deve ser buscada? Deve. A vida, ela deve ser defendida desde o ventre? Deve. Porque antes de haver uma forma humana no útero da mãe, o salmista está dizendo, os teus olhos me viram ainda informe, ou seja, quando eu era um embrião, desde o momento lá, que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali está a origem da vida. E o salmista está dizendo, nesse momento, o Senhor já me observava.
Então, antes de haver forma no corpo, Deus já me observava. Então, a vida ela deve ser cuidada desde o ventre, deve ser cuidada desde o ventre. É por isso que o aborto não é uma opção para o cristão. E também a vida humana, a forma humana, a beleza humana, ela deve ser buscada, ela deve ser valorizada? Sim, porque é expressão da imagem e semelhança de Deus. Então, irmão, se não fosse o pecado, não haveria feiura, não haveria deformação, não haveria má formação. Então, todas as dimensões da vida humana foi afetada pelo pecado, o corpo, a alma e o espírito. Então, não é errado, às vezes, quando você quer fazer um corte de cabelo bonito, para tentar ficar mais bonito, é porque não tem jeito, o pecado foi enfeiando a raça humana. Então, agora, a gente não pode considerar apenas o aspecto humano da vida, o aspecto físico, como se fosse o aspecto mais importante. Não, existe algo que é mais importante do que isso aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Será que Paulo considerava 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8? Olha o que Paulo diz, ó. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a da que há de ser. Então, Paulo ele está dizendo que o exercício físico aqui, ele é pouco proveitoso. Ele está dizendo isso para quem? Está dizendo para Timóteo, porque Timóteo ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia, e os gregos valorizavam demais a aparência física, os jogos, o corpo, a definição corporal. E Paulo, quando observava o estilo de vida que os gregos levavam, a forma como eles valorizavam demais a questão do corpo, Você já deve ter ouvido a expressão, fulano é bonito como um deus grego. Por que um deus grego? Aquela figura, com os gominhos lá do abdômen, cada um no seu lugar, o peitoral, a força, aquela coisa assim bonita de ver. E aí Paulo está dizendo, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está dizendo que não é válido, não, é válido, mas ele está dizendo, isso aí vale pouco, tá? A piedade vale mais. O que é a piedade? É o comportamento, é o procedimento. Por quê? Porque a piedade tem a promessa dessa vida e a da que há de vir. Então, muitas pessoas ficam impressionadas demais, valorizando demais apenas o aspecto físico da vida, como o próprio apóstolo diz, olha, é pouco proveitoso, ou seja, tem algum proveito, mas a piedade é mais proveitosa, é mais importante. E quando a gente olha para o próprio Jesus, Isaías 53, verso 2, é um dos textos assim mais belos que falam do Messias. Isaías 53, verso 2, fala também a respeito da beleza, do aspecto físico de Cristo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Então, o aspecto humano de Jesus, já parou para pensar nisso? Que o aspecto humano de Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Pode botar o verso 3 também. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui, o profeta ele tem uma visão do Messias sendo rejeitado pelos homens, não tinha uma aparência que chamasse a atenção, era um homem comum, e devido às aflições, devido aos açoites, Jesus chegou ao ponto de ficar desfigurado.
Por isso que depois da ressurreição, os discípulos têm dificuldade até de reconhecer Jesus na aparência, porque a lembrança que os discípulos tinham era de um Jesus ensanguentado, era de um Jesus com uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, era de um Jesus totalmente deformado. E naquela época não tinha celular para tirar foto, para gravar vídeo. Então, quando eles olham para Jesus sendo morto, sendo pregado naquela cruz, a imagem que eles têm de Jesus é de um homem fraco, é de um homem que as pessoas não conseguem nem olhar ele face a face, porque vira o rosto de tão desfigurado, ensanguentado, espancado, o corpo cheio de hematomas de ferida. Não era uma aparência desejável e bonita, mas era a aparência de Cristo. E o profeta está dizendo: como raiz de uma terra seca, não tinha aparência ou formosura. Mas agora, depois do terceiro dia, quando o Espírito de Deus faz o Filho de Deus ressurgir dentre os mortos, num corpo glorificado, as pessoas olhavam para ele e já viam diferente. É por isso que hoje a gente pode cantar: lindo, lindo, lindo és. Hoje Jesus, ele está lindão lá no céu, né? Ele tem até as marcas dos cravos nas suas mãos, mas hoje ele está com uma veste branca, salpicada de sangue, na sua coxa direita escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus de toda a terra, forte e poderoso, cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, polido no bronze, que significa juízo, e na sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, o som da sua voz é como o som de muitas águas. Pensa aí, né? Nas cataratas do Foz do Iguaçu, né? Então, quando a gente hoje imagina a visão de Jesus, é uma visão do Cristo glorificado, é uma imagem bela, é uma imagem bonita e que causa temor e espanto. Mas quando Jesus, ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, ele não tinha aparência e nem formosura. Então existe alguma diferença de valores entre o corpo físico e o corpo espiritual, e a alma e o espírito do homem? Vamos ver o que o próprio Jesus ele fala lá em Mateus 10, 28 ao 33. Ele vai falar que nós não devemos temer, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo, tanto a alma, como o corpo. Ou seja, é só o 28 mesmo. Jesus está falando aqui: olha, você não precisa temer aquele que mata o corpo, aquele que aflige o corpo. Você deve temer aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Em Mateus 5,29, ele vai dizer: se o teu olho te faz tropeçar, Mateus 5,29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja lançado todo o teu corpo no inferno. Mais uma vez aqui ele está dizendo, é melhor você lançar para fora de ti o teu olho. Jesus ele não está falando de automutilação, mas Jesus ele está falando o seguinte: presta atenção naquilo que você está vendo, porque aquilo que você vê pode te levar para o inferno. E aqui eu uso um exemplo pessoal, meu, tá? Isso é eu. Eu não frequento mais academia. Eu não frequento. Ah, meu Deus, por que você não frequenta? Academia, eu não frequento. Principalmente academia assim que tem muita gente, sabe? Que às vezes você está lá, você está buscando a Deus, você ora, você luta para Deus restaurar a sua vida, né? Aí você vai para a academia, aí você senta no aparelho, aí senta lá a filha do inferno, na sua frente, com uma calça leg branca, abrindo as pernas, fechando as pernas na sua frente, né? Com aqueles decotes, com aquelas coisas na sua frente. Aí Jesus está dizendo, se o teu olho te faz tropeçar, eu vou olhar para uma mulher daquela, eu não vou ficar pensando no Espírito Santo. O que acontece quando você olha? Aquilo pode te levar a desejar, a pecar, a comparar. Falar, rapaz, né? Quanta gente não pensa, né?
Aí compara com a mulher que tem em casa, que não é tão bonita, não é tão definida como aquela, né? Então Jesus está dizendo, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Ou seja, tira diante dos teus olhos aquilo que pode te fazer tropeçar. Hoje eu faço exercício, né? Mas o estúdio que eu frequento é 3, 4 pessoas e só pessoa da terceira idade, né? Que faz mesmo só por questão mesmo de saúde, precisa fazer uns alongamentos, né? Pilates, né? Fala que Pilates é negócio para pessoa da terceira idade. E tal, mesmo tu eu lá no Pilates. Mas por quê? Porque eu me conheço, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu também não quero ficar, né, me tentando o tempo todo, né? Então eu não frequento a academia. E interessante, irmãos, que quando a gente vai entendendo aquilo que pode fazer a gente pecar, assim como Jó ele vai dizer que fez uma aliança com seus olhos, e ele não olhou para nenhuma virgem, para nenhuma menina nova, com olhares impuros, e ele tinha essa consciência diante de Deus. Então, Jesus ele fala do olhar, que o olhar, que faz parte do teu corpo, pode te levar para o inferno, se você não vigiar. E outra coisa também interessante que ele fala sobre esse contraste do corpo com a alma e com a carne, está lá em Mateus 26, 41, quando Jesus ele fala para que a gente precisa vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem muita gente que entra em tentação porque não vigia. A pessoa não ora, ou a pessoa ora, mas não vigia, ou seja, não está atento àquilo que pode fazer ela entrar em tentação. E cada um sabe do que pode lhe tentar, cada um sabe da sua fraqueza, cada um sabe aquilo que pode fazer, aquilo que pode ver, né? Eu conheço pessoas aqui na igreja, por exemplo, que não pode jogar futebol, porque no futebol esquece de ser crente, né? Se tomar uma entrada mais firme, já quer logo revidar, né? O espírito de vingança ressurge. Então tem pessoa que se conhece, fala, não, futebol para mim não serve. Mas tem outras pessoas que conseguem jogar bola e continuar sendo crente, né? Tem pessoas, enfim, tem pessoas que podem fazer umas coisas, outras não podem, mas ele diz assim, ó, porque o espírito está pronto, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, a alma, o coração enganoso, a parte física. Mateus 26, 41. Ele diz, o espírito está sempre pronto. Mas o espírito, ele só está em prontidão na vida daquele que vigia e daquele que ora. Ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é a carne? Aqui a carne envolve o corpo e a alma. E o espírito envolve o espírito humano, que é a sede do pensamento, mas também o Espírito Santo, que habita em nós. Aí Jesus diz, ó, o espírito está pronto, ou seja, o espírito, ele sabe aquilo que é certo e o que é errado, mas a carne é fraca, a alma é fraca, as emoções, elas são enganosas, e elas podem nos fazer cair. Por isso que a vigilância, a oração, é um exercício para o espírito, para que o espírito esteja no governo da alma, e não o contrário. E para finalizar, a gente vai estar vendo aqui que existe uma diferença, né, entre a alma e o espírito. Interessante que tem um texto, né, que foi até lido aqui há 2 domingos atrás, de Hebreus 4:12, que vai falar da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela consegue penetrar a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus ela tem um poder tão grande que ela consegue penetrar juntas e medulas, a ponto de dividir alma e espírito. O que é a alma aqui? A sede das emoções, dos sentimentos, e o espírito é a sede intelectual da razão, do pensamento, da lógica, do raciocínio, da inteligência. Então, basicamente a palavra está dizendo o seguinte, a palavra de Deus ela é tão penetrante que ela consegue separar emoção da razão, sentimento de pensamento.
Aí a pergunta que eu faço é: o que tem controlado a nossa vida? O nosso corpo, as nossas emoções ou os nossos pensamentos? O pensamento é um atributo do espírito, o sentimento é um atributo da alma. A gente, às vezes, quando fica muito emotivo, às vezes a gente perde a razão. E quando a gente deixa que o nosso corpo ceda às nossas emoções, as emoções, elas são enganosas. A pessoa, ela pode chorar de alegria ou de tristeza, ou ouvindo Roberto Carlos, vai estar chorando do mesmo jeito. Então, as emoções, elas são enganosas. Agora, o pensamento é a consciência, é a razão. E Deus, Ele deseja trabalhar em cada uma das nossas dimensões. Por quê? A gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm ficado com síndromes, ansiedades, depressão, doenças da alma, e nós já nos habituamos a dizer que é assim mesmo, é o mal do século. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta de que a gente deve lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, Jesus, ele dá uma aula de combate à ansiedade, ao temor e ao medo. Mateus do 6, do 25 ao 34, não precisa colocar pode colocar na tela. Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Guarda aí, do versículo 25 ao 33, ao 34, depois lê na sua casa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 11, aí pode colocar lá 1 Pedro 5, do 5 a 11, é o apóstolo Pedro também, dizendo que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. 1 Pedro 5, do 5 ao 11, pode voltar no verso 5. Só que ele diz algumas coisas que vêm antes que são interessantes, versículo 5, rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingíveis de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui ele está dando conselho, sede submisso, sedes humildes, porque Deus ele resiste ao soberbo. Versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Verso 7, ele vem dando as dicas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de Deus. Sabe qual é o remédio para o jovem não ficar ansioso? Submissão, humildade. Quanto jovem soberbo, orgulhoso. E aí isso gera o quê? Ansiedade. Quanto jovem desobediente aos pais, aos mais velhos. Aí isso gera o quê? Ansiedade. O jovem orgulhoso, a pessoa orgulhosa que não consegue ser humilde. Aí Pedro está dizendo o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Paulo está dando uma série de conselhos, uma série de princípios que são quebrados, mas as pessoas só identificam a ansiedade. Mas os jovens de hoje andam tão ansiosos. Mas será por quê? Será que eles têm se submetido aos pais? Será que eles têm andado em humildade, em submissão a Deus? Então, quando princípios são quebrados, doenças aparecem. 1 João capítulo 4, versículo 11, do 11 ao 21, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, e a gente já vai caminhar para o final. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E Deus é amor. E aquele que permanece no amor em Deus e Deus nele, versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo, existe confiança. Aquele que consegue desfrutar do amor do Pai não vive com síndrome do pânico. Aquele que consegue desfrutar, vivenciar, se apropriar na sua alma, revestir a sua alma do amor do Pai, não fica com medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. O medo te paralisa. O medo, ele é irracional. Você pergunta para a pessoa, mas você está com medo de quê? Você está tremendo por quê? Não sei, mas eu não consigo sair de casa. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Fica atormentada com o medo, um temor, porque tem uma dificuldade de se apropriar do amor de Deus. A cura está na palavra de Deus. Porque a psicologia é uma coisa moderna, ela pode ser até uma ajuda, assim como a Neusaldina, né, para curar a tua dor de cabeça. Mas se a gente for parar para pensar, esses recursos da psicologia é uma coisa recente, os recursos da medicina são coisas recentes. E como é que vivia a humanidade? De 1800 para trás, há 2000 anos atrás, já havia ansiedade, já havia tormento, já havia medo. João, ele vai continuar dizendo aqui depois, que tem uma coisa que vence o mundo, que é a nossa fé. Lá no sermão de Jesus, quando ele fala da ansiedade, Jesus ele vai censurar a fé dos discípulos, homens de pequena fé. O Pai Celestial dá de comer às aves do céu, veste o lírio dos campos, não vestirá a vós muito mais, não dará de comer a muito mais a vós, né? Homens de pequena fé. A nossa falta de fé e a falta de se apropriar do amor de Deus, de quem Deus é em nós, gera tormento, ansiedade e medo. E Deus, Ele quer nos tratar. E o melhor tratamento que nós temos para as misérias da nossa alma ainda é a palavra de Deus e a oração. Para encerrar, coloca na tela lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Isso sem contar, irmãos, os gigantes da indústria farmacêutica. Eu tenho estudado cada coisa que se eu falar aqui, eu não subo nunca mais aqui. Porque eu vou ser censurado, vai derrubar o YouTube da igreja, vou arrumar um problemão. Então, tem muita coisa que eu estudo que eu não posso nem falar aqui, né? Mas uma delas é que a indústria farmacêutica... vou falar só uma coisa, que isso aqui não vai fazer derrubar o canal, não. Vocês sabiam que na época do nazismo, os campos de concentrações, onde eles matavam judeus com o gás, aquele gás venenoso, eram indústrias farmacêuticas fazendo experimentos para criar a pílula abortiva. O mesmo componente do gás usado na pílula abortiva era o mesmo gás usado para matar judeu. As empresas farmacêuticas eram aliadas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Só para você ficar ligado. Aí às vezes a gente usa o recurso assim, mas Deus usa a medicina, Deus usa... Vai ver quem está por trás do financiamento da medicina, vai ver quem está por trás do financiamento das indústrias farmacêuticas. Homens orgulhosos, ateus, que só pensam no lucro, que desenvolvem armas para assassinar crianças,
promove a eugenia. Se você vê a ideologia de quem está por trás, você vai ficar ligado, né? Então você não vai comprar o discurso da mídia, das redes sociais, desse monte de miséria que você consome e que molda a tua visão de mundo, achando que você ainda está fazendo um discurso legal. É lógico que Deus usa médicos, Deus usa a ciência, mas a ciência é baseada na verdade, não naqueles que tentam controlar o mundo. Mas vejamos o que o apóstolo, ele nos orienta. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então a santidade é um dever do cristão, e nós devemos buscar essa santidade. O vosso espírito, e aqui ele coloca uma hierarquia, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. E aqui ele faz um link da santificação com a preservação da mente, do coração e do corpo para a vinda do Senhor Jesus. E a pergunta que eu te faço é: quem está no controle da sua vida? As suas emoções? O seu pensamento? O seu corpo? Porque o corpo sente fome. O corpo sente apetite sexual. O corpo, uma das maiores tormentas e torturas é privar a pessoa do sono. Se você não consegue dormir bem, o teu corpo ele fica mal. E isso às vezes faz de você uma pessoa agressiva, impaciente. Quem que está no domínio da tua vida? Será que as tuas emoções? Tudo que fala que você te machuca? É um complexo de inferioridade que não consegue entender quem é em Deus. Então, se alguém não cumprimenta, se alguém não abraça, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém olha para mim. Fulano terminou comigo, não vou ser feliz. Qualquer coisa que acontece nas suas emoções te abala. Pensamento, espírito. O que você tem pensado? Você tem pensado que é tudo normal? O que anda nos seus pensamentos? Que nós possamos santificar o nosso pensamento. Para santificar o pensamento, a gente tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Coloca o teu pensamento nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Então Paulo está dizendo, olha, as coisas do alto é mais importante. Pensa nas coisas do alto que é mais importante. Sinta as coisas do alto que vai ser mais importante. Que com isso você vai conseguir conduzir o teu corpo para as coisas do alto. E ainda que você tenha que enfrentar uma enfermidade, e ainda que você tenha que enfrentar o cansaço, ainda que você tenha que enfrentar o desânimo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito estarão rendidos a Deus. As 3 dimensões da vida estarão rendidas a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito pertencem a Deus. Amém. O Mentuza é um cara que traz um conteúdo que a gente fica perplexo. Gostaria que eu colocasse aí no telão Mateus capítulo 6, versículo 22. Mentuza falou do corpo, sobre a alma, sobre o espírito. E eu gosto muito de uma frase que diz que os nossos olhos são a janela da alma. Se a gente ler Mateus 6, 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão.
Só até aí. Eu vejo muito que a gente alimenta a nossa alma de forma muito errada. Se formos olharmos hoje as redes sociais, o que a gente tem alimentado a nossa alma? Muitas vezes, né, em Gálatas 5 diz que a gente vive numa guerra da carne e do espírito. Mas nós só vamos vencer a guerra no espírito se a gente estiver alimentado da palavra do Senhor. Então, que possamos sempre nos alimentar da palavra, nos alimentar de coisas boas, porque dali é que vamos vencer a vontade de estar com o Senhor todos os dias. Só ali que vamos mortificar o nosso corpo. E quando olhamos em redes sociais, às vezes olhamos ali algum carro, ou o próprio corpo, como Mentuza falou, um desejo ambicioso de dinheiro, de prosperar de alguma forma, mas tudo aquilo é porque a janela da nossa alma está vislumbrando tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Por que a gente quer ter um corpo, barriga de tanquinho? Qual que é a intenção do nosso coração? Eu não vejo problema de ter uma barriga de tanquinho. Eu queria ter uma barriga de tanquinho, mas qual que é o desejo do nosso coração? Quando eu tiver a minha barriga de tanquinho, será que eu vou andar por aí mostrando para todo mundo? Será que eu vou tirar a minha armadura? Como foi dito em algumas escolas bíblicas atrás, vou tirar a minha armadura e vou ficar exposto ao inimigo? Ou vou continuar com o meu corpo guardado para o Senhor, com a minha alma guardada para o Senhor, com o meu espírito guardado para o Senhor? Palavra muito abençoada, que possamos sair desse domingo sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor, Ele cuida do nosso corpo, que Ele cuida das nossas emoções, que Ele cuida do nosso pensamento. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Mentuza trouxe para a gente, por esse esclarecimento, Pai, do corpo, da alma e do espírito, Pai. Eu te peço, Pai, que todo pensamento que estiver em nossa mente, Pai, que não provém do Senhor, Pai, que o Senhor possa limpar, Pai, que o Senhor possa purificar os nossos pensamentos. Eu te peço que o Senhor purifique, Deus, as nossas emoções, Pai, para que o nosso corpo, Pai, seja conduzido, Pai, a estar na Tua presença, a Te glorificar, Pai. Nós Te pedimos, Deus, que nessas 3 dimensões, Pai, da vida, nós possamos, Pai, honrar ao Senhor, Pai. Possamos, Deus, caminhar, Pai, para Ti. Que possamos, Pai, no nome de Jesus, Pai, ser exemplo, Pai. Que possamos, Pai, ser parecidos com o Senhor, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por essa escola bíblica, Pai, por essa lição, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar, antes de finalizarmos essa escola bíblica, que logo mais às 18h30 teremos o nosso musical de Natal e você é o nosso convidado. Não deixe que o teu corpo te deixe em casa, porque às vezes o corpo vai te chamar para ficar em casa, no sofá, assistindo de casa. Venha cultuar com a gente, venha estar em comunhão com o povo de Deus. Amém? Tenha um excelente domingo e até mais tarde.